Oi, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar iniciando a terceira parte da história de vida do Heitor. Se vocês não viram a primeira e nem a segunda parte, eu vou deixar linkada aqui nos comentários. Então, bora pro vídeo. Eu vou fazer que nem o segundo vídeo, eu vou contar a história e no final do vídeo eu vou estar mostrando fotos e assim vocês vão entender mais ou menos o que eu tô falando. Lembrando que eu saí da maternidade Mariana Bulhões sem saber o diagnóstico fechado do meu filho. A pediatra do Heitor me aconselhou a começar a fazer fisioterapia no Heitor para ajudar ele no desenvolvimento. Então eu procurei bastante, achei lá em Jardim Botânico, eu liguei para lá, só que foi meses para poder ter uma vaga de atendimento, para passar pela neura, tal, tudo direitinho. Enquanto isso, se passou 4, 5 meses, 6 meses, e eu tava notando muita diferença, tava vendo diferença entre o Heitor e o meu afilhado. O meu afilhado, ele tem a mesma idade que o Heitor, porém de 3 a 4 meses de diferença só. E aquilo tava me incomodando muito, e eu comecei a sentir uma tristeza muito grande, tudo eu chorava. Eu chorava arrumando casa, chorava lavando louça, chorava lavando roupa, tudo eu tava chorando. E eu sentia que eu tava precisando de ajuda ali. Só que eu não falava nada com o meu marido, porque a gente tinha que focar no Heitor. Chegou o dia de ser atendido lá no Jardim Botânico, e quando a médica, a neura, olhou pro Heitor, ela já falou que meu filho tinha paralisia cerebral. Eu fiquei em choque, né, porque eu não esperava esse diagnóstico logo de cara. Meu filho tava com 7 meses, ele era bem molinho, eu andava com ele, segurava assim, sabe, segurava a cabeça dele. Nas fotos vocês vão ver. E ela falou, olha, tem paralisia cerebral e ele vai começar a fazer as fisioterapia que ele precisa. Lá no Jardim Botânico mesmo, o Heitor começou a fazer as fisioterapia dele e não tava tendo rendimento, porque eu acordava 4 horas da manhã, a gente saía de casa 4 horas da manhã, e quando chegava lá era quase 7 horas da manhã, ele começava a fazer as fisioterapia e ele não rendia, porque ele só chorava, ele não queria fazer exercício nenhum. E lá elas falaram pra mim que o Heitor precisava de uma cadeira de rodas, que eu precisava posicionar ele na cadeira de rodas pra ele ficar bem posturadinho. A da cadeira de rodas eu não quis aceitar, eu tampava os ouvidos, eu não queria ouvir, porque eu não queria ver o meu filho numa cadeira de rodas. Eu fiquei um bom tempo fazendo a fisioterapia lá no Jardim Botânico, até que me deram o telefone de uma fisioterapeuta que atende em casa. Ela mora não muito perto da minha casa, né, bem longe, era 2 conduções que ela pegava. Mesmo assim, ela vinha. Ela trabalhava de manhã e de tarde ela estava aqui em casa fazendo as fisioterapia do Heitor. Eu vi muito resultado, o Heitor começou a se desenvolver muito bem, o Heitor começou a ficar em pé, não ficar em pé sozinho, né, mas com a ajuda dela. O Heitor, cara, ele se desenvolveu muito bem com 1 mês de fisioterapia em casa, que, né, era no ambiente dele, tudo aqui em casa. Só que ficou um pouco complicado de eu pagar as fisioterapia em casa, então eu dei uma parada. A antiga fisioterapeuta dele, que atendia aqui em casa, me deu o telefone, me deu o contato da clínica onde faz fisioterapia em Nova Iguaçu, que é perto do Topshop. Eu não vou falar o nome porque eu não sei se pode falar o nome, né? Pode rolar processo, gente, pelo amor de Deus, não tem dinheiro não. Então, foi lá perto do Topshop que tem uma clínica que faz fisioterapia. O Heitor começou a ir lá e teve muitas melhoras também no Heitor, foi maravilhoso. E a fisioterapeuta do Heitor começou a conversar comigo sobre a cadeira de rodas. Ela me abordou tão gentil, ela foi tão... Cara, ela foi muito humana, porque tem gente que não é humana, tá? Ela foi tão humana falando da cadeira de rodas, que o Heitor precisava, que iria ser melhor pra ele, que ele iria ficar mais posturado, ele não ia ficar todo torto, tal. E eu comecei a falar para as outras pessoas que o Heitor iria ficar na cadeira de rodas, tipo assim, outras pessoas que eu falo, meus amigos, minha mãe, meus irmãos, minhas cunhadas, sabe? Eu falava assim, não, o Heitor vai ficar na cadeira de rodas, o Heitor vai andar na cadeira de rodas, eu vou querer, tipo, né, vou colocar ele vai ficar todo bonitão, sabe? Eu enfeitava coisas na minha cabeça pra me poder aceitar, eu falava pra me poder ouvir o que eu tava falando e aceitar. E isso me ajudou bastante, tá, gente? Se isso serve de ideia pra vocês, fala. Você falando, você vai ouvir e vai aceitar melhor. Pelo menos comigo foi assim. Aí foi numa segunda
segunda-feira, se eu não me engano, segunda ou quinta-feira, né, que eram os dias que o Heitor fazia fisioterapia. Estava chovendo, eu fui. Chegou lá, a cadeira de rodas do Heitor estava lá, eu não sabia. Eu fiquei assustada, né, porque uma coisa é você falar, outra coisa é você ver que, tipo assim, agora, tá, sabe, a ficha cair naquele momento. Eu fiquei meio que... eu não tive reação. Colocaram o Heitor lá na cadeira de rodas pra ver se tava o tamanho direitinho, perfeito, parece que tinha feito pra ele a cadeira. Ele entrou pra fazer a fisioterapia dele, eu peguei a cadeira, sentei e coloquei a cadeira na minha frente. E eu chorava, mas assim, eu chorava que eu não gosto de chorar na frente das pessoas. Eu botava a mão assim, olha, e chorava, chorava. Do meu lado tinha uma mãezinha, né, que o filho dela também faz tratamento lá. E ela disse pra mim que também foi difícil, muito difícil dela aceitar a cadeira de rodas pro filho dela. Tipo assim, ela me falou com... Ela me ajudou tanto, com poucas palavras, ela me deu muita força, sabe? Porque eu fiquei pensando, se ela pode, ela sai, e ela sai ainda, né? Todas as mães lá, sai, tá sempre com um sorriso aqui, sabe? Super feliz da vida. Eu falei, não, eu vou fazer isso também. Que isso? Mas eu falava isso pra mim e chorava. Ela me ajudou muito, sabe? Com poucas palavras ela me ajudou muito. Ela foi crucial pra minha aceitação. Ela me ensinou a subir no ônibus, ela me ensinou a posicionar a cadeira e ela me ensinou a prender a cadeira no ônibus. Porque eu não sabia de nada, eu perguntava pra ela, ela falava e eu chorava, ela falava pra mim e eu chorando muito. Mas eu aprendi. Hoje eu sou fera na cadeira, piloto com uma mão só, pra vocês terem noção. Aí a fisioterapeuta do Heitor veio, né, com o Heitor e falou comigo que... eu nem falei com ela direito, ela falou, não chora, que não sei o que. Eu não queria chorar na frente do Heitor, sabe? Eu tava tentando não chorar na frente do Heitor. Aí ela falando pra mim, não era pra mim ficar assim e tal. Eu nem falei com ela direito, no outro dia eu pedi desculpas a ela. Porque eu tava muito, tipo, né, muitas emoções. Desci, tava chovendo bastante, aí eu fui perto do shopping, né, e tem um negocinho de salgados, eu sentei ali. Aí essa mãezinha que tava lá em cima falando, né, me ajudando a falar as coisas sobre a cadeira, ela sentou lá com o filho dela e a gente lanchou. Eu, ela, o filhinho dela e o Heitor. E a gente lanchou. E assim, eu fiquei muito mais tranquila, sabe? Porque as pessoas olhavam e era assim, enquanto... eu acho que é porque eu tava com a cara muito... tipo, tava nítido que eu tava chorando horrores. Eu olhava assim pras pessoas e as pessoas olhavam pra mim. Olhavam pro Heitor, olhavam pra mim, sabe? Mas assim, eu com a cabeça erguida, com uma cara de choro, com os olhos todos vermelhos de tanto chorar, mas eu com a cabeça erguida com meu filho. Aí ela foi embora, eu fui pro ponto do ônibus, estava chovendo muito. Aí o rapaz me ajudou a fazer sinal pro ônibus. Subi no ônibus, filho, no ônibus que eu comecei a querer chorar de novo. Aí eu entrei dentro do ônibus, coloquei o Heitor no meu colo, coloquei a bolsa na cadeira de rodas dele, depois começou a chover dentro do ônibus. Tive que abrir o guarda-chuva dentro do ônibus. Quando chegou aqui no ponto final, eu vim em direção à minha casa, tal, coloquei a cadeira de rodas na sala pra mim poder ficar olhando bem pra ela, pra cadeira de rodas e me acostumar. Quando o Tony chegou, lá vai choração de novo, eu chorei muito pra ele, mas eu sabia que a cadeira de rodas era o melhor pro meu filho. Reformamos a cadeira de rodas do Heitor, levamos para reformar. Um colega nosso levou a gente de coração, graças a Deus, porque para reformar a cadeira de rodas do Heitor foi muito caro. Então a gente reformou a cadeira de rodas do Heitor e hoje em dia eu ando com o Heitor pra cima e pra baixo com a cadeira de rodas dele, não tenho vergonha. Ele é metido quando tá na cadeira de rodas dele, e quando ele usa a órtese, ele chama a atenção da pessoa pra pessoa poder ver a órtese que tá no pé dele, entendeu? Porque pensa num garoto metido. E foi assim, eu tô super acostumada agora com a cadeira de rodas do Heitor. Eu amo o meu filho. Amo muito meu filho. Aceitar, vou falar pra vocês que até hoje eu não aceito. Porque tem dias que eu tô mal, tem semanas que eu tô mal. Eu tomo um remédio pra me controlar em relação à depressão. Porque sim, eu fiquei com depressão por conta do que aconteceu com o Heitor.
né? É um pouco complicado isso, porque a gente tem muito gasto com o Heitor e gasto com o remédio pra mim também. Porque depressão não é uma coisa, não é brincadeira, e eu tenho que me cuidar muito bem, eu tenho que me manter muito forte pra continuar cuidando do Heitor. E eu e meu marido somos... Cara, a gente é muito massa nós dois juntos, sabe? Quando um tá mal, o outro tá bem, coloca o outro pra cima. Quando o outro tá mal, a gente coloca, sabe? A gente vai se ajudando muito. O meu marido, ele me ajuda muito na minha casa. Quem nos conhece sabe. Meu marido, ele faz comida, uma delícia. Ele faz comida, ele cuida do Heitor, ele me ajuda bastante. Ele é um cara muito esforçado e quer sempre dar o melhor pra gente de casa, sabe? Quer sempre dar o melhor pro Heitor, e isso é muito importante. Porque infelizmente tem muito marido que abandona a mulher depois que sabe que o filho tem algum tipo de deficiência. Graças a Deus meu marido não fez isso, e eu não tenho vergonha do meu filho, eu exibo meu filho pra caramba, eu olho, tem gente que fala, ele é doentinho. Não julgo essas pessoas porque é falta de conhecimento, mas isso magoa muito. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E é isso aí, um beijo. E fica com as fotos, tá? A foto vai passar já já. Um beijo e até semana que vem.